Bom dia, pessoal. Temos aqui mais um encontro já. Hoje com o nosso convidado especial aqui, o Lucas, um grande amigo nosso. Ele trabalha junto com o IA aí na faculdade, no FCJ, e tem aqui uns 8, 9 anos, né, Lucas? Mais ou menos por aí mesmo. Em tempo já estranhei. Tá os dois na graduação, lá no Jeff Placid. É muito bom, cara. É meu contemporâneo de faculdade. Mesmo. E, bom, deixa ele se apresentar aí, fala do trabalho dele. A trajetória é muito legal, carreira bem interessante. E estão em boas mãos. Bacana. Então, pessoal, eu formei aqui na UFSJ como engenheiro eletricista. Depois eu atuei na área do setor de energia por um tempo, né, na CEMIG GT. E agora eu estou terminando o mestrado aqui na UFSJ também, praticamente no finalmente aqui, né, em análise de modelagem. E hoje aqui a gente ia fazer meio que um bate-papo, né, sobre a aplicação de inteligência artificial no contexto das linhas de transmissão. Vou começar a compartilhar a tela aqui, aí vocês me dão um feedback se vocês conseguirem ver a apresentação. Vocês estão conseguindo ver a apresentação certinho aí? Apareceu. E, Tá assim, vai então, lá. bacana. Tranquilo. Então, essa apresentação é uma visão geral, né, do uso de ferramentas de IA aplicada a inspeções de manutenção em linha de transmissão. A estrutura geral de apresentação do trabalho vai consistir, né, em algumas considerações iniciais, alguns desafios relacionados à manutenção, né? É, vale ressaltar aqui que eu vou apresentar alguns desafios, nem todos eles têm alguma solução por IA, então eu acho que é importante, até porque é um grupo de pesquisa, abrir para discussão. Vou falar por alto aqui de algumas soluções propostas pelo mercado. Essas soluções elas vêm realmente das demandas concessionárias, que é uma coisa muito crescente. Depois eu vou falar um pouco mais, de forma mais aprofundada, no que eu realmente fiz, que foi gerou uma publicação, que foi meu trabalho de conclusão de curso, com o meu orientador Fernando de Aparecida Assis. A gente publicou aí no SBSE 2023. E aí, por fim, eu vou abrir a perguntas. Bom, antes da gente falar da linha de transmissão propriamente dita, a linha de transmissão ela faz parte do sistema elétrico de potência. Então, faz sentido a gente entender o que é um sistema elétrico de potência, né? É o sistema formado de conjunto de todas as instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia. Uma coisa interessante desse sistema é que ele tem que atender à contingência N-1. Então, por exemplo, se você perder uma linha de transmissão, o sistema ele tem que ser capaz de se manter e não ter nenhum tipo de corte de carga. Uma outra consideração inicial interessante para essa apresentação aqui é o que é uma faixa de servidão. A faixa de servidão é toda essa área ao longo da linha de transmissão. Vocês podem ver aqui que ela até se estende um pouquinho a mais aqui, né? Em geral, ela é cerca de 30 metros. Ela varia de linha de transmissão para linha de transmissão um pouco, e também, eu acho que também critério de cada concessionária, né? Falando um pouco aqui dos desafios relacionados à manutenção. Um desafio que o pessoal das concessionárias vem enfrentando é a questão de vandalismo. Essa linha de transmissão aqui, ela até perto aqui de São João del Rei. O que aconteceu? Vocês observaram essa imagem aqui ao lado? Essa estrutura aqui da torre mesmo, né? Ela deveria ser toda treliçada. E começou a ter eventuais furtos dessas treliças. Muito provavelmente para vender e comprar alguma coisa de forma ilícita, né? O que acabou, por causa do vento mesmo, gerando a estrutura tombar e levar mais 3 estruturas juntas. Então, é um problema, assim, até que grave. Você leva a inviabilização da linha de transmissão ali, é um problema para a população e para a própria concessionária, né? Outro problema também é a questão de invasão de faixa de servidão. Essa imagem aqui, ela é da redondeza ali de Belo Horizonte mesmo. Vocês podem ver aqui que a pessoa construiu a casa aqui, ela realmente construiu a casa debaixo da linha de servidão, e ainda pior, ele usou a estrutura da torre aqui para fazer uma garagem. Então, assim, são vários problemas relacionados a isso. Eu acho que tem um problema socioeconômico, também tem um problema que talvez a pessoa não sabe o risco que ela está correndo ali. Então, assim, é de suma importância, quando a pessoa começar a construir ali, a concessionária intervir e realmente orientar ela, avisar ou fazer algum tipo de intervenção nesse sentido, né? E agora, um outro desafio também, aí agora, muitas concessionárias vêm usando o drone para fazer inspeções de manutenção, tem a ver com o desafio de processamento dessas imagens de drone.
Então, imagina, você faz uma inspeção de drone aí, você tem uma gama grande de estruturas que você vai fazer a inspeção, você tira várias fotos por estrutura, e depois você tem que, basicamente, uma pessoa senta ali, ela olha foto por foto, vai ver os defeitos que tem. Então, assim, é muito problemático. E, assim, você tira, por exemplo, o drone da DJI que era usado lá, gerava uma imagem de 4K. Beleza, a imagem de alta resolução. Mas dificilmente você vai conseguir ver todos os problemas que a estrutura tem ali, uma pessoa só analisando a imagem. Com certeza um algoritmo vai conseguir achar, vai ser muito mais minucioso nessa busca, né? E por fim aqui, é um problema relacionado a incêndio nas proximidades de linha de transmissão. Quando ocorre um incêndio nas proximidades de linha de transmissão, você gera um particulado devido a essa queima de folhagem, de árvores, né? E esse particulado, ele muda a rigidez elétrica do ar, o que faz, por exemplo, um condutor começar a conduzir com outro. Então, os disjuntores acabam desarmando, né? E a linha para o funcionamento. Aqui está um gráfico fornecido pela ONS aqui de 2021, que dá para ver uma das principais causas de desligamento em linha de transmissão. Aqui está o total, né, que aconteceu no ano. A primeira maior causa tem a ver com condições meteorológicas adversas, né, que aí são descargas atmosféricas e também vento, entre outras coisas. Em segundo lugar, posso falar assim, com impacto técnico, né, vem a questão de queimadas. Então, assim, é um problema realmente, vamos dizer assim, um pouco grave relacionado a isso, porque o território nacional ele tem uma extensão grande, né, no caso de linhas de transmissão. Então, você monitorar, fazer limpeza de faixa para conter essa questão de queimada é uma coisa bem importante. E é uma coisa que o mercado vem olhando muito também, né? Aqui eu trouxe um exemplo, né, dessa questão de queimadas, que foi uma linha de transmissão, né, essa Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí de 500 kV, que ocorreu uma queimada nas proximidades dessa linha de transmissão e ela interliga o norte e o nordeste pelo sistema interligado nacional. E as duas linhas, os dois junitores, desarmaram simultaneamente. Então, você causou um blackout ali no nordeste, né? E em parte da região norte, que foi em 2013, né? E aqui, falar um pouco aqui, por cima mesmo, né, de algumas propostas que o mercado vem fazendo, em relação à invasão de faixa de servidão. Tem algumas propostas de P&D e tem alguns fornecimentos já, né? Algumas empresas já fornecendo isso. Como, por exemplo, a SCCom, que ela faz o monitoramento da faixa de servidão através de imagem de satélite. Então, eles analisam essa matriz de mudança que tem na imagem. Por exemplo, tem algumas arquiteturas de rede convolucional que conseguem fazer análise dessa matriz de mudança. Então, você consegue intervir ali muito mais cedo, antes da pessoa efetivamente construir alguma coisa ali. Consegue avisar a pessoa, conversar com a pessoa, né? Por fim. Uma outra coisa interessante também aí relacionada a processamento de imagens. Algumas empresas estão usando IOLO, né, para poder identificar tipo de falha em algumas estruturas da torre propriamente dita, né? Aqui eu trouxe um exemplo aqui. Essa empresa aqui é uma startup lá de Uberlândia, que na época a gente pegou algumas imagens de inspeção e passou para eles fazerem uma análise realmente da cadeia de isolador. Então, eles usavam IOLO, né, para detectar se tinha ou não falha na cadeia de isolador. Se eu não me engano, essa linha de transmissão, a maioria da cadeia de isolador deles, eu acho que era de vidro. E eu acho que o resultado foi até bacana. É uma coisa um pouco preliminar, porque, beleza, a gente pode analisar a cadeia de isolador, mas tem muito mais componentes que tem que ser analisados em uma inspeção de manutenção, né? Mas é um caminho interessante a ser seguido, pelo menos no meu ponto de vista. E, por fim, aqui, né, relacionado à queimada, a CEMIG, em parceria com a FMG, lançou um programa que é o Apaga Fogo, né? Ele, basicamente, pelo menos nesse estágio inicial, são algumas câmeras de vigilância contínua em alguns lugares específicos de BH para monitorar as proximidades da linha de transmissão. E eles utilizam a IOLO também, né, para monitorar incêndio. Então, tipo assim, a ideia é a seguinte: quando começar a fazer um incêndio, você já avisar os brigadistas, alguma coisa nesse sentido, para você conseguir intervir no incêndio antes dele tomar grandes proporções. O objetivo, assim, a longo prazo desse projeto era realmente pegar essas câmeras e instalar em alguns pontos, em algumas torres específicas, né? Talvez as que teriam mais problemas com queimadas, para poder ter essa intervenção um pouco mais, de forma mais incisiva, mais certa, né? E por fim aqui eu vou falar
aqui de forma mais aprofundada do trabalho que foi publicado ali no SBSE, que esse trabalho, ele teve como objetivo, né, a previsão de queimadas usando uma rede MLP em uma determinada região, que aí eu vou falar um pouco mais para frente, qual que foi escolhida. E qual que era a ideia desse trabalho? É simplesmente analisar alguns fatores meteorológicos, entre outros, para conseguir falar se naquela determinada área ia ter uma ocorrência de incêndio. Então, vamos supor, você tem uma linha de transmissão que passa naquela área, ou duas linhas de transmissão que passam naquela área. Faz sentido você fazer uma operação de manutenção naquela linha, você já tirar uma linha de funcionamento no dia que está falando que vai ter queimada? Pô, pode ser que a queimada não aconteça propriamente na linha de transmissão, mas ela pode acontecer. Então, assim, para melhorar a confiabilidade do sistema, faz sentido não fazer naquele determinado dia. Tanto que essa foi uma das minhas motivações. Uma outra motivação também, aí, pensando um pouco mais na concessionária, é o que a gente chama de parcela variável. Para quem não sabe, a concessionária ela recebe por disponibilidade do ativo, por disponibilidade da linha de transmissão, hein? Tem vários outros ativos, né? Então, por exemplo, pode ser que aquela linha de transmissão não tenha carga nenhuma ligada a ela, mas ela tem que estar disponível para o que a ANS pedir ou para o que a ANEEL pedir. Aqui está um fluxograma aqui, né, da metodologia proposta nesse trabalho, que é a definição da região de interesse, né, a obtenção do banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE. Basicamente, o Instituto Nacional de Meteorologia, eu vou conseguir pegar as informações de temperatura, umidade, radiação solar, entre outras coisas. Vou até mostrar a tabela mais abaixo. E o INPE é que ele consegue me falar a ocorrência ou não de queimada. Então, tem alguns satélites, se eu não me engano, é o NOAA, entre outros, né? Que você recebe o banco de dados, que você consegue baixar lá no INPE, e você consegue ver se teve ou não ocorrência de queimada em determinado dia. Então, está fazendo essas duas junções, né? Esses dois casamentos de banco de dados, para conseguir treinar a rede. Então, aqui, a gente modela o banco de dados, passa na MLP, e eu vou ter um modelo treinado aqui, né? Depois do algoritmo de backpropagation aqui. Aqui está um exemplo, né, de tabela de características de features que tem lá no Instituto Nacional de Meteorologia e aqui também no INPE, né? O INPE, ele vale ressaltar aqui, por exemplo, que nesse trabalho eu tive que trabalhar o banco de dados porque você pode ter várias ocorrências de incêndio no mesmo dia. E no meu trabalho específico eu queria saber só se teve ocorrência de queimada ou não. Então eu tive que, basicamente, passar um filtro e ver se teve uma queimada, pelo menos uma queimada em um dia. Se teve, minha saída era 1, se não, era 0, né, na rede. As features que foram escolhidas aqui para treinar a rede foram a média da temperatura máxima, a média da umidade máxima, média da velocidade do vento, né? Máxima. E a chuva, se eu não me engano, eu só peguei realmente se teve ou não ocorrência de chuva no dia. Essa questão da data aqui, nós usamos uma coisa que ajudou muita rede, que foi a época do ano. Tem determinadas épocas do ano que tem um período que ocorre mais queimada ou não, né? Normalmente ali no inverno. Então, a gente realmente fez a separação ali das classificações, né? Para poder ajudar a treinar a rede. Opa. Por fim, aqui, né? A região de interesse que foi escolhida aqui foi a região de Uberlândia, muito porque tem uma linha de transmissão bem importante que passa na região aqui, e porque tem uma gama de dados meteorológicos aqui no estado de Minas Gerais, que é até grande para a região de Uberlândia. Se eu não me engano, tem dados meteorológicos disponibilizados lá desde 2012. E eu usei para treinar a rede, né? Dados de 2013 a 2018, e por fim ele ia tentar prever os dados de 2019, né? Se teve incêndio ou não. Foram 2 estudos de caso, né, para 2019, que foi tentar prever o ano inteiro, e outro estudo de caso que foi para tentar prever realmente as épocas de julho a dezembro, ali, que são as épocas mais problemáticas ali, tem mais ocorrência de incêndio. Por fim, né, a rede conseguiu prever 130 dias com focos de incêndio, sendo que 108 deles efetivamente aconteceram, né? Ela previu 235 dias que não ia ter incêndios e realmente desses 135 dias que não teve incêndio, 190 ela realmente acertou. Aí no final ela deu uma acurácia aqui de 0,82. Ela melhorou um pouquinho quando a gente
começou a analisar a parte crítica, né? Que seria essa parte do meio do ano para lá. E, por fim, eu vou só mostrar um resultado gráfico aqui, que seria os dias que aconteceram incêndio aqui, né? A quantidade de incêndio por mês aqui. E o que a rede previu. E do lado direito aqui, efetivamente, o que ela acertou, né? Então, aqui você tem as informações aqui de quantidade de incêndios em um mês e a quantidade de incêndios que ela realmente acertou o dia, né? Dá para ver que o gráfico ele realmente segue a tendência ali dessa máxima aqui, né, de ocorrências de incêndio. E aqui eu vou abrir a perguntas, pessoal. A gente poderia discutir um pouco mais sobre essas questões aí relacionadas à manutenção, né, em si. Vou parar de compartilhar aqui, Igor. Aberto aí, pessoal. Aproveita o momento. É o Gilson. Tá dando retorno aí? Tô conseguindo. Não, tô ouvindo bacana. Ah, tá. Você falou que utilizou a RNA, né, para fazer esse treinamento, né? Foi uma multilayer perception, sim. Você chegou a usar, assim, você teve algum problema com banco de dados, assim, com relação ao tamanho para poder rodar? Se foram máquinas especiais, se rodou na nuvem, devido a esse fator de tamanho de banco de dados? Cara, eu fiz uma como é que chama? Fixture selection, né? Por exemplo, Ah, com Randall Forest dá para fazer isso. Então, eu não tive esse problema que eu não peguei todas as características disponibilizadas pelo banco de dados. O que poderia pesar para o treinamento, por exemplo. Então, eu vi quais teriam mais correlação e aí treinei a rede. O que, vamos dizer assim, me ajudou bem com a questão. E eu consegui rodar até no meu computador mesmo. tá. Legal. E você utilizou um outro método também para fazer o treinamento ou só usou um? Eu fiz aí já pensando um pouco de forma posterior, né? Porque na publicação em si eu não usei esse método. Mas eu cheguei a tentar usar o LSTM também, que aí já Ah, tem a ver mais com série temporal. Os resultados foram bem parecidos, tá? Não teve muita diferença de um para o outro, não. Praticamente um empate técnico, para falar a verdade. é importante a gente treinar assim em outros modelos, né? Sim, Para saber a acurácia do programa, né, que você está rodando. Realmente é muito importante, né? Fazer essa predição, ainda mais daí para poder cumprir o objetivo, né, de uma operadora dessa e não poder parar a produção, né? Então, então, nesses casos de incêndio, assim, realmente é muito importante saber se poderá ou não ocorrer incidente de acidente, né? Exatamente naquele mês, naquela estação, né? Muito sim, importante é que são muitos prejuízos, realmente, né? Imagine ficar um município, vários municípios sem energia elétrica, porque eles não fizeram esse tipo de já tratamento escreve, né? antes, né? Sim. E infelizmente isso vem acontecendo cada vez mais, tá? Ainda mais com vamos dizer assim, esse crescente de temperatura que vem acontecendo, né, nos últimos anos, muito devido ao aquecimento global mesmo. Ano passado foi até engraçado que meu coordenador lá falou, cara, que tá desligando, tá pior do que disjuntor de chuveiro no inverno, tá desligando toda hora. Então, assim, é muito complicado. E a faixa de manutenção, de limpar a faixa de servidão, de fazer a questão de realmente manutenção dos ativos, ela é muito grande. É praticamente impossível, tipo assim, você monitorar ela todo o tempo inteiro. Então, essas ferramentas de IA, eu vejo que elas estão chegando com muita força no mercado para poder Ah, com suprir essa certeza. demanda. E eu acho que é uma tendência, né, do mercado como um todo, assim, eu acho que não só para a área de energia também, mas para outras áreas também. Com certeza a IA ele vai impactar aí, não vou falar todos, mas quase todos os mercados, né, vão ter influência aí diretamente da IA, né? E aquele mercado que não se programar,
não utilizar, ele vai perder muito, muito mesmo, né? Assim, essa aí seria uma parte inicial, né? Dentro do teu programa já tem um oferecimento para uma segunda atuação, que seria reparar e agir, quer dizer, agir e reparar esses danos? Olha, uma proposta de melhoria futura que eu lembro que eu cheguei a fazer foi, ao invés de eu tentar prever o incêndio ou não, calcular um índice de severidade relacionado ao incêndio. Só que tentando trabalhar em cima disso, eu vi que era uma coisa um pouco muito complexa, para falar a verdade, porque basicamente meu programa está fazendo o seguinte: eu pego uma região de interesse e eu estou olhando os incêndios na região de interesse, vamos supor, a região de Uberlândia. E a linha de transmissão passa pela região de Uberlândia, correto? Para você conseguir calcular um índice de severidade para isso, eu não teria que olhar os incêndios na região de Uberlândia, e sim só nas proximidades da linha de transmissão. Só que aí, entre outro problema, porque, por exemplo, os dados de latitude e longitude de cada torre da linha de transmissão, eles não são públicos. É até uma questão Eu lembro que eu cheguei a pedir esses dados aí para a ONS, eles falavam questão de segurança nacional, alguma coisa assim. Então é até complicado fazer isso aí. Não, com certeza. Mas ia ser bacana, realmente, se conseguisse criar mais índice, se conseguisse atuar ali com uma região, com uma manutenção preventiva, né? Isso. De uma forma mais assertiva, ia ser muito interessante. Tem algumas empresas que eles estão fazendo o seguinte, estão usando satélites também para monitorar o tamanho da vegetação na faixa, na faixa de servidão, tá? Então, tipo assim, a vegetação está em determinada altura ali, vamos atuar ali, vamos começar a limpar a faixa de servidão ali. Legal. Parabéns aí pro teu projeto aí, cara. Obrigado, obrigado. Oi, Lucas, bom dia. E David Joia, bom dia. Uma coisa que eu queria que você comentasse um pouco mais é essa questão da época do ano, que você falou que foi uma variável que ajudou bastante, né, Sim, pro modelo. Aí eu queria saber quais foram os testes que você fez, como você chegou nessa conclusão. ô David, deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui. Aqui de novo. Tem realmente um gráfico disponibilizado pela ONS. Depois, se quiser, eu posso até te mostrar aqui. Que ele realmente, a tendência de queimadas, ela ocorre mais do mês 6 até mais ou menos o mês 11 ali. Você tem o pico aqui mais ou menos no mês 7, mês 8, mas é uma tendência realmente aqui do Brasil, exclusivamente do Brasil, no caso, né? Na região aqui do Brasil. Em questão ao porquê que eu escolhi essas características aqui, ó, tem um dos algoritmos que você pode usar para tentar medir correlação entre variáveis, né? No caso, entrada e saída, é, por exemplo, o Randall Forest. Você pega suas features lá de interesse, aí no caso, eu peguei as datas aqui, discretizei elas, né? Coloquei lá, por exemplo, outono, primavera, 1, 2, 3, no caso que eu coloquei lá como característica de entrada. Você consegue pegar todas as características aqui, ó, por exemplo, aqui, fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Você faz o casamento com os dias que tiveram incêndio ou não. Os nós que a Randall Forest gerar, que estiver mais próximo ali, são os nós que têm maior correlação com a saída. Isso evita, por exemplo, de você, vamos dizer assim, usar todas as nem sempre, se você usar todas as características para treinar uma rede, quer dizer que ela vai melhorar, entendeu? Você pode usar um algoritmo de feature selection, que você vai minimizar o número de características que você vai usar, e você pode ter um resultado muito bom. Tem alguns estudos que nem sempre você aumentar o número de características quer dizer que você vai melhorar a rede. Você vai gastar um poder computacional maior ali, e pode ser até que você piore a sua rede. Eu não sei se foi essa a sua pergunta. Foi isso mesmo, mas eu queria saber se você chegou, tipo assim, a ver a 100 depois que já tinha essas características.
se eu tirar uma, o quanto que o modelo perde? Ah, você fala percentualmente? Isso. A análise percentual não fiz isso, não. Eu sei que, por exemplo, eu treinei com todas as características, depois eu treinei, por exemplo, só com essas aqui. Por incrível que pareça, com menos características, teve umas respostas melhor do que com todas aqui, tá? Aí depois eu fui estudar um pouco mais a fundo e realmente não quer dizer que você usar todas as características, você vai realmente melhorar a rede ali, como um todo. Era isso mesmo. Como Eu é, queria... beleza, David. Tá aqui em cima. E mais alguém? Aproveitou bem, gente. Lucas, muito obrigado, cara. Belíssima apresentação. Eu gosto demais quando a gente traz as nossas pesquisas aí para aplicação prática aí no mundo real, vamos dizer assim, né? Aplicar isso é uma coisa que realmente as pessoas vão usar. Sim. Eu falo muito que a gente costuma empolgar muito, fazer modelagem, e quando você vê, você tem um prateleira cheia de Megazord, mas que não tem utilidade nenhuma. Cara, é engraçado você falar isso, porque realmente acontece mesmo. O pior que acontece muito mesmo. Às vezes às vezes a gente faz uma coisa muito complexa, e às vezes o que a empresa está querendo ali é uma coisa até mais simples que a gente conseguia fazer com menos recurso, né? Até com menos recurso. É verdade, é verdade. E assim, você tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema, né? Às vezes o 80% simples vale muito mais do que o 85% complexo. Verdade. Pior que é verdade. Mas, enfim, muito obrigado, cara. Uma honra trabalhar contigo. Você é um cara que é diferente, não tenho o que dizer. Tô gostando muito de voltar a trabalhar contigo agora, com esse projeto junto com o David, né, David? Que isso, cara, é bom demais, velho. O David foi lá no laboratório, já viu tanto que eu fico viajando lá, né, David? Nosso trabalho lá é incrível. E as dicas que você está me dando tá ajudando bastante. Ah, cara, que bom tá te ajudando. O objetivo é esse mesmo. Aí. A gente tá construindo um sistema de manutenção autônomo, inteligente, e desde a fase de construção do sistema até instrumentação e IA. E o Lucas está ajudando o David aí com essa instrumentação aí, que tá sendo um desafio bem legal. E tem mais pessoas nesse projeto também. E ele tá... Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele aí. Eu estou muito animado com isso. Sim. Eu ia falar, o David contou as novidades aí da forma de aquisição. Contou? Ah, é Contou? bacana. Tem que me ajudar a fazer um mini curso sobre instrumentação. Pô, mas ele tá praticamente quase isso aí já, viu? Vou falar pra você, Igor. Tá vendo? Gente, muito obrigado, tá, Lucas? Um abraço. Eu que agradeço, Igor. Sempre bom trabalhar com vocês aqui, aí. Obrigado a todo mundo aí que tá aí com a gente hoje. Bom fim de semana pra vocês. Esse até sábado que vem. Valeu, gente. Beleza. Bom fim de semana aí. Alô, gente. Até sábado que vem, gente. Valeu. Até aí.